A nostalgia dos gregos que se encontra em Os Deuses da Grécia é contrabalançada desde logo por uma apologia da modernidade, colocando-se Schiller do lado dos modernos na querela dos antigos e modernos. Já em sua fala de abertura como professor de História na Universidade de Iena, em maio de 1789, Schiller reivindica para a história o poder de, cito, curar de uma admiração exagerada da antiguidade e da nostalgia infantil de tempos passados. Pois a história ajuda a tornar consciente o que o hábito faz esquecer e deixar despercebido, a saber, que estamos de posse de conhecimentos e dispositivos legais desenvolvidos ao longo dos séculos, sem os quais não se viveria em paz com os vizinhos e não se disporia, por conseguinte, do sossego necessário para aprimorar suas próprias capacidades. Influenciado pela leitura do ensaio de Kant sobre uma ideia para a história universal, leitura que remonta a 1787, Schiller delineia uma concepção da história da humanidade que começa na unidade inicial na natureza, com tudo que isso tem de poético, mas também com a crueldade e a beligerância permanente que implica o estado de natureza. A perda dessa unidade natural, que vem com o desenvolvimento da reflexão, do entendimento e da individualidade, foi o preço a pagar para se chegar ao estágio em que a Europa se encontra nesta antivéspera da Revolução Francesa, louvado por Schiller com o entusiasmo de um esclarecido setecenteista. Cito: aqui encontramos o homem seguro no meio de 1 milhão, ele que antes não tinha sossego por causa de um único vizinho. A igualdade, perdida por sua entrada na sociedade, ele recuperou por sábias leis. Quantas criações da arte, quantas maravilhas do trabalho, quanta luz em todos os campos do saber, desde que o homem já não consome inutilmente suas forças na triste autodefesa, desde que ele conquistou a valiosa prerrogativa de mandar livremente em sua capacidade e de seguir ao chamado de seu gênio. Como professor de História, Schiller quer ir além da historiografia empirista, que se contenta com uma interminável justaposição de fragmentos que parecem não fazer sentido. Para a cabeça filosófica, ou o espírito filosófico, a história cumpre a tarefa de fazer confluir os eventos passados na ideia do presente, uma tarefa que cabe também, com outros recursos, à arte, como logo se verá. Cito Schiller: até mesmo que nós nos tenhamos encontrado nesse instante, e que nos tenhamos encontrado com este grau de cultura nacional, com esta língua, estes costumes, estas vantagens burguesas, este grau de liberdade de consciência, é o resultado, porventura, de todos os acontecimentos históricos precedentes. Ao menos seria necessária toda a história mundial para explicar este momento único. Neste ato final de recolhimento, ciência e arte podem e devem cooperar, aquela com seu esforço conceitual de tudo compreender a partir de uma ideia, esta com sua capacidade de tornar sensível o que assim se conhece. Esta ideia para uma filosofia da história, de inspiração claramente kantiana, encontra-se já no poema Os Artistas, composto no semestre de inverno de 1788 para 1789. Também aqui Schiller abre com o elogio do mais maduro filho do tempo, livre pela razão, forte pelas leis, para logo admoestá-lo a não esquecer as musas, como vem fazendo, pois, se o homem é suplantado por outros animais em quase tudo, seu saber e sua arte o destacam do resto do mundo. Teu saber compartilhas com espíritos mais nobres, tua arte, ó homem, somente tu a tens. E a arte veio antes, pois antes de articular o conhecimento na clareza do saber consciente ou da razão que envelhece,
os homens o articulavam simbolicamente na representação do belo e do sublime, dispondo dele assim no nível de um entendimento infantil. Com o amadurecimento da razão e do pensamento livre, chegou finalmente o momento em que um pesquisador esclarecido, convencido da superioridade de sua ciência depurada de toda fantasia, tenta entronizá-la, reservando à arte apenas funções inferiores. Na era da ciência moderna, parece ter chegado assim o fim da arte, à qual já não caberiam funções cognitivas relevantes. Mas aqui Schiller reafirma o primado da arte, atribuindo-lhe uma última função, a de consumar a teleologia da história, fazendo a coleta final dos resultados parciais alcançados pela ciência, com o que a arte abre e fecha o processo histórico do espírito. Cito Schiller: com vocês, primeira planta da primavera, começou a natureza formadora de almas, com vocês, jovial coroa da colheita, encerra a natureza consumada. Nessa perspectiva, é a ciência que cumpre uma função ancilar, descobrindo novos elementos a serem recolhidos pelos artistas. Cito: o que os descobridores conquistam na terra do saber, eles descobrem e conquistam para vocês. Diante de um século inundado pelos saberes parciais, Schiller sabe que está propondo uma arte para o século vindouro. Mas só esta arte consumadora dos tempos poderá reconquistar para si a palma nos campos do espírito, fazendo refluir no trono da alta unidade a rica multiplicidade em que, infelizmente, anda dispersa a cultura moderna. Mas esta cultura multiplica os tesouros, bastando aos artistas realizar seu trabalho de colheita e refusão para que ressalte finalmente a harmonia universal do todo. Este otimismo pré-revolucionário se mantém em Schiller ainda nos primeiros anos da nova República Francesa. Ele o leva mesmo a ensaiar, ainda em 1791, no ensaio sobre a arte trágica, uma concepção de arte trágica moderna que seria superior à antiga por permitir uma reconciliação com o todo da natureza, mesmo lá onde a vontade do homem se depara com uma resistência ou uma necessidade aparentemente inescapável. A tragédia grega já não satisfaz ao gosto dos modernos por apelar à necessidade do destino como algo inescapável, sendo uma submissão cega ao destino sempre algo humilhante e ofensivo para seres livres que se determinam a si mesmos. Munidos de uma filosofia mais elaborada, os modernos conseguiriam suplantar até mesmo esta insatisfação com o destino, que para eles se dissolve numa clara consciência de uma conexão teleológica das coisas, constituindo as aparentes desarmonias apenas um desafio à razão para procurar em leis universais uma justificação deste caso particular e dissolver na grande harmonia a dissonância singular. Na querela dos antigos e modernos, cabe então tomar o partido dos modernos, que dispõem de uma cultura intelectual mais sofisticada, capaz de dissolver ainda as últimas dissonâncias numa perspectiva universal de ordem e harmonia. Volto a citar Schiller: a esta altitude pura da comoção trágica, a arte grega nunca se elevou, porque nem a religião popular, nem a própria filosofia dos gregos lhe projetavam tal luz. A arte moderna, que tem a vantagem de receber um material mais puro e uma filosofia mais depurada, está reservado satisfazer também esta suprema exigência, desenvolvendo assim toda a dignidade moral da arte. Mas o otimismo objetivista de proveniência leibniziana que Schiller vinha sustentando até ali é desafiado em seguida em dupla fronte. Em seu objetivismo, pelos princípios subjetivistas da estética kantiana, tal como exposta na Crítica da Faculdade do Juízo, e em seu conteúdo otimista pelos desdobramentos do processo revolucionário na França. Ao se empenhar numa leitura sistemática da obra de Kant, a partir do início de 1791,
Schiller se depara com uma concepção inteiramente subjetivista da beleza, segundo a qual a beleza não é algo que se encontra nos objetos belos, mas uma certa reação do sujeito à expressão de um sentimento de prazer com a configuração formal do objeto. Tendo tratado até então a natureza como em si mesma harmônica e, nesse sentido, bela, Schiller vê aqui sua chance de ir além de Kant, como manifesta em sua correspondência com o amigo Körner nos anos seguintes. Sem questionar a crítica de Kant ao conceito de beleza como perfeição, quer dizer, como concordância das partes num todo sob a representação de um fim, Schiller se dispõe a objetivar o conceito kantiano de beleza. Em Sobre Graça e Dignidade, de 1793, isto é feito lançando mão da noção kantiana de apresentação simbólica ou analógica de uma ideia. Em desvios significativos do texto kantiano, Schiller considera que, cito, há duas maneiras pelas quais aparências podem tornar-se objetos da razão e expressar ideias. A saber, pela representação da perfeição encontrada no próprio objeto, ou como representação da beleza, na qual a razão colocaria ou apresentaria simbolicamente nas aparências sua ideia. Cito, nem sempre é necessário que a razão retire essas ideias das aparências, ela também as pode introduzir nelas. Sobretudo na consideração da graça e beleza de figuras humanas, esta maneira de conceber a apresentação sensível de uma ideia parece ser necessária, pois, afinal, a beleza arquitetônica do homem é a expressão sensível de um conceito da razão e, na graça, como em geral na beleza, a razão vê satisfeita na sensibilidade a sua exigência e, surpreendentemente, se depara com uma de suas ideias na aparência. Mas o que se mostra em grau máximo na figuração humana, continua Schiller, testando os limites da crítica kantiana, vale também, cito, em geral para qualquer figura bela da natureza, pois, para repetir mais uma vez, na simples intuição é dado tudo o que é objetivo na beleza. A impressão que Sobre Graça e Dignidade deixa ao leitor familiarizado com a filosofia kantiana é a de hesitação, que se expressa numa conceituação cambaleante, ora tentando preservar os limites kantianos, ora ensaiando ir além, mas de maneira indecisa. Ao testar assim os limites da filosofia crítica, entretanto, Schiller também contribui para estimular a nova geração a ir além de Kant. Programaticamente bastante fértil nesse sentido é o avanço que Hölderlin se vê motivado a fazer a partir do ensaio inicial de Schiller. Em sua carta a Neufeld de outubro de 1794, Hölderlin registra que em Sobre Graça e Dignidade, Schiller ampliou o escopo da estética kantiana, cito, mas também deixou de usar um passo a mais além do limite kantiano, que, na minha opinião, ele deveria ter usado. Em que consiste este passo pode ser reconstituído a partir do contexto, pois Hölderlin promete na carta, cito, um ensaio sobre as ideias estéticas, que pode valer como um comentário sobre o Fedro de Platão, uma passagem do qual é certamente meu texto. Analisando de perto o diálogo de Platão, não é difícil de identificar esta passagem. Trata-se de Fedro 250b, onde é concedido a ideia de beleza ou distintivo em relação às demais ideias, como as de justiça e de sabedoria, que jamais podem aparecer nas cópias sensíveis, o distintivo de ser visível no que aparece. Assim, se as demais ideias só podem ser recuperadas pela anamnese, a ideia de beleza também se torna visível nas manifestações da natureza. Ao seguir Kant no concernente à necessária separação de sujeito e de objeto em matéria de moral, na filosofia prática, apenas insistindo também na necessidade da harmonização das duas esferas, razão e sensibilidade, ou liberdade moral e natureza, Schiller dá prosseguimento à primeira parte da concepção platônica das ideias, mas, ao vacilar em relação à objetividade da beleza,
deixe de dar um passo que Hölderlin pretende dar com apoio em Platão. Na filosofia prática ou moral, a exigência da harmonização final do sujeito e do objeto passa a ser respondida a partir de Fichte pela concepção de uma aproximação infinita. Hölderlin retoma esse desenvolvimento em meados de 1795, no prefácio da penúltima versão de seu Império. Cito: "Mas nem nosso saber, nem nosso agir chegam, em qualquer período de nossa existência, lá onde cessa todo antagonismo, onde tudo é um. A linha determinada só se une com a indeterminada em aproximação infinita. Em vez de se contentar, entretanto, com a idealização da própria existência, que decorre dessa intransponível separação, tanto na teoria quanto na prática, Hölderlin propõe um aprofundamento da experiência estética, apropriando-se da concepção platônica da beleza como ideia que se manifesta na natureza. Cito Hölderlin: "Nós nem sequer teríamos um pressentimento daquela paz infinita, daquele ser no sentido único da palavra, não aspiraríamos a unir conosco a natureza, não pensaríamos nem agiríamos, em geral não existiria nada para nós, se ainda assim aquela união infinita, aquele ser no sentido único da palavra, não fosse dado. Ele é dado como beleza. Para falar como império, aguarda-nos um novo reino em que a beleza é rainha." Somente no senso estético da beleza é dada a unidade de todo ser, ou como Hölderlin havia dito numa passagem do fragmento Juízo e Ser, cuja redação é geralmente datada de início de 1795, somente em intuição intelectual se pode ter ser pura e simplesmente. Cito: "Onde sujeito e objeto estão unidos pura e simplesmente, e não apenas em parte, portanto unidos de tal maneira que não se pode proceder a nenhuma partição, sem lesar a essência daquilo que é para ser separado, ali e somente ali se pode falar de um ser puro e simples, como é o caso na intuição intelectual." Registrando naquele momento suas impressões da leitura de Fichte, Hölderlin vê no sentido da beleza, a ser promovido naturalmente pela arte, o único ponto de acesso a uma unidade que se perde com a reflexão na esfera do eu ou da consciência. Como a consciência se constitui tão somente com a cisão de sujeito e objeto, movendo-se a reflexão sempre no âmbito dessa cisão original, mesmo lá onde chega a unidade parcial de um juízo sintético, aquela unidade original estaria fora do alcance dos esforços humanos se não fosse dada no momento privilegiado da experiência, nesse contexto caracterizado, em polêmica com as cláusulas imperativas do criticismo kantiano, como intuição intelectual, a ser entendida como apreensão estética da beleza, que é a unidade de todo o ser. Essas ideias animam também o projeto de novas cartas sobre a educação estética do homem, de que Hölderlin fala numa carta a Niethammer de fevereiro de 1796. Cito: "Nas cartas filosóficas quero encontrar o princípio que me explica as separações em que nós pensamos e existimos, mas que também é capaz de fazer desaparecer o antagonismo entre o sujeito e o objeto, entre nosso eu e o mundo, sim, também entre razão e revelação, teoricamente, em intuição intelectual, sem que nossa razão prática tenha de vir em auxílio." Teoricamente, deve ser entendido aqui no sentido de um conhecimento estético, reivindicando-se uma função cognitiva para o âmbito do sentimento. Como visto, segundo Hölderlin, nem o saber, o teórico no sentido do entendimento e da razão teórica, nem o agir, determinado pela razão prática, conseguiriam suplantar a contraposição entre sujeito e objeto. Em carta a Schiller, de setembro de 1795, Hölderlin aplica também ao domínio teórico, quer dizer, à filosofia, a ideia da aproximação infinita, que a partir de Kant e de Fichte tinha sido proposta para pensar a harmonização final das exigências da razão prática ou da moral. Cito Hölderlin:
procuro desenvolver a ideia de um progresso infinito da filosofia, procuro mostrar que a incessante exigência que tem de ser feita a todo o sistema, a união do sujeito e do objeto em um absoluto, eu, ou como se quiser chamar, de certo é possível esteticamente, na intuição intelectual, mas teoricamente somente por uma aproximação infinita. Nesta fase de seu trabalho, portanto, Hölderlin concebe a possibilidade da superação da cisão entre sujeito e objeto no senso estético, único capaz de presentificar na beleza a unidade originária de todo o ser, tanto no domínio teórico, saber, quanto no domínio prático, o agir. Aquela contraposição só pode ser superada através de uma aproximação infinita. Para tanto, precisamos de senso estético, concluía Hölderlin. Ainda naquele ano, Hölderlin enuncia no Império o princípio em questão como a essência da beleza, segundo as palavras atribuídas a Heráclito, quais sejam em diáfron alto ou em si mesmo diferente. Partindo, portanto, de uma leitura crítica de Schiller e Fichte, associada com forte simpatia pela estética platônica, Hölderlin logrou, em fins de 1794 e início de 1795, dar um passo na superação do modelo moral kantiano, no qual uma alta consciência da dignidade moral é conquistada e sustentada em contraposição e, se necessário, em detrimento da natureza sensível do homem. No limite, vale mesmo o dever, isso tanto para Kant quanto para Schiller e Fichte. A ideia da reunificação da racionalidade livre com a natureza sensível é mantida como um ideal a ser porventura alcançado ao fim de um progresso infinito. Ou seja, de acordo com este modelo, para o homem a unidade está perdida para sempre. Hölderlin até concorda que na prática as coisas podem ser assim, mas ao mesmo tempo passa a explorar a ideia da presença daquela unidade original do ser na beleza, que pode sempre ser intuída pelo senso estético. Com isto, supera o eterno dever ser e toma como ponto de partida o ser em que o homem efetivamente se encontra. Este passo decisivo teve consequências significativas para a poética de Hölderlin, pois lhe cortou o ponto de fuga no mundo transcendente, como ainda persiste na concepção schilleriana do sublime e da arte trágica. A própria rememoração do mundo grego e de sua história, central no projeto do Império em seu entorno, já não leva a uma idealização, mas à preservação da memória de uma grandeza outrora existente e o aprofundamento da consciência da perda dessa grandeza no mundo presente. O que é realmente admirável nos gregos é sua unidade na e com a natureza, sendo seus deuses interpretados como uma profunda veneração da natureza. Ora, a mesma natureza está por toda parte. Se o homem já não se encontra nela, é porque ele mesmo se separou dela em suas representações. Cabe então ao poeta suplantar essa cisão e recuperar o sentido do presente. Por mais que suas simpatias gregas possam deixar essa impressão, o tempo de Hölderlin não é o passado, nem o futuro, mas o presente. É no tempo presente que o poeta faz sua colheita, marcando a passagem do passado para o futuro. Presente está a natureza, por exemplo, nas paisagens alemãs, objeto de vários poemas importantes de Hölderlin. Mas, num sentido historicamente mais carregado, o presente traz a novidade dos tempos, como aquele evento histórico que determina o destino da Europa naqueles anos, a saber, a Revolução Francesa. Assim, já no poema Buonaparte, de 1997, Hölderlin reflete sobre o desafio que constitui para o poeta um personagem histórico como Napoleão. Cito: "Vasos sagrados são os poetas, onde o vinho da vida, o espírito dos heróis é guardado, mas o espírito deste jovem, o ágil,
não haveria de estraçalhar onde quisesse segurá-lo o vaso. Mais do que um personagem determinado, entretanto, é o processo histórico deslanchado pela Revolução Francesa como um todo que constitui o desafio maior para o poeta, que reconhece sua fragilidade diante de eventos tão grandiosos. E no poema Espírito do Tempo, de 1799, esse processo histórico aparece como um ameaçador deus do tempo que abala tudo e deixa assustado o próprio poeta. Cito: tempo demais já reinas por sobre minha cabeça, tu, na nuvem escura, tu, Deus do tempo. Selvagem demais, assustado demais está tudo à volta. E fazem-se ruínas e abala-se onde quer que eu olhe. Não sendo possível fugir ou se esconder do tempo que avança, é melhor recebê-lo de peito aberto. Cito: deixa por fim, Pai, que eu vá a teu encontro, de olho aberto. Não despertaste tu, afinal, em mim o Espírito com teu raio? Me chamaste maravilhosamente para a vida, ó Pai? Esta abertura franca e decidida ao que o tempo presente traz consigo é anunciada programaticamente num poema inacabado e sem título do fim de 1799, que de certa maneira introduz a lírica tardia de Hölderlin, com sua alternância entre o dia ensolarado e sol, ainda que porventura entusiasmado, e a noite escura, mas cheia de inebriamentos. O poema, conhecido pelas palavras iniciais como Quando em Dia Festivo, traça uma analogia entre o poeta e a videira que, recebendo a luz do sol, forma os elementos necessários para a fabricação do vinho. Tendo sido composto por ocasião da tradução dos versos iniciais das Bacantes de Eurípides, o poema associa aquela analogia com o mito grego da concepção de Dionísio por Semele, introduzindo assim este complexo alegórico que marca profundamente a última fase do poeta. Fundindo poeticamente as três esferas da natureza, dos deuses e dos homens, este complexo alegórico permite um sem fim de associações e imagens em torno de três correlações fundamentais: sol e raios, Zeus, acontecimentos históricos, videira, Semele, poeta, vinho, Dionísio, poesia. Nas duas estrofes iniciais é registrada a transição da noite, com associações que se encontrarão em diversos poemas posteriores, para o dia, quer dizer, da natureza que descansa nas coisas e nos homens, para a natureza que desperta e volta a atuar. Cito: como quando em dia festivo, a ver o campo, um lavrador sai pela manhã, quando de noite quente caíram refrescantes os raios por toda a noite, e ao longe o travão ressoa ainda, a seu leito regressa a correnteza, e a terra verdeja fresquinha, e da chuva alentadora do céu, a videira goteja e resplendentes as árvores do bosque se erguem ao sol sereno. Assim se erguem eles sob um tempo favorável, eles a quem não só um mestre, mas maravilhosa e por toda parte presente, cria em suave enlace a poderosa, a divina e bela natureza. Por isto, quando dormir parece ela, por períodos do ano, no céu, ou sob as plantas, ou sob os povos, também se cobre de luto o semblante dos poetas. E eles parecem estar sozinhos, mas ainda pressente, pois cheia de pressentimentos, ela mesma repousa. Os poemas são como aquela videira que, depois de uma noite tumultuada e tenebrosa, ainda gotejante, recebe o dia claro e sereno, a luz do sol que processará em seus tecidos a substância que, pisoteada e fermentada, dará origem ao espírito do vinho. Por isto, a irrupção do dia, aguardada em longa e sofrida noite, traz finalmente o que será a profissão do poeta verter em palavras justas. Cito: agora, porém, irrompe o dia. Eu aguardava e o vi chegando, e o que ouvi
o sagrado, seja minha palavra, pois ela própria, que mais velha é do que as estações, e sobre os deuses do Ocidente e do Oriente está, a natureza agora despertou com ruído de armas, e desde as alturas do éter até as profundezas do abismo, segundo lei segura, como outrora, gerado de sagrado caos, volta a se fazer sentir o entusiasmo que tudo cria. O grande dia dos eventos históricos é visto assim como despertar da natureza mais profunda dos homens, relançando-os no caos das paixões que geram o entusiasmo de homens livres, somente o qual leva à criação de novos mundos. Este entusiasmo, que, particularmente como acolhida entusiasmada da Revolução Francesa, Kant havia reconhecido em seu Conflito das Faculdades, de 1798, como o único signo histórico a indicar o progresso moral da humanidade, este entusiasmo anima os poetas e os deixa com disposição de fazer a grande coleta da luz, por mais que ela os queime e ameace mesmo incendiá-los. Cito: "E como no olho do homem brilha uma chama, quando altas coisas concebeu, assim acendeu-se novamente nos sinais, nos feitos do mundo agora, um fogo nas almas dos poetas, e o que antes aconteceu e mal foi sentido, tornou-se manifesto só agora. E as que sorrindo nos prepararam o solo, em trajes de escravo, elas foram reconhecidas, as sempre vivas, as forças dos deuses." O entusiasmo dos poetas se acende com os acontecimentos históricos e eles passam a registrar as forças vivas que, até ali quase despercebidas, agora se tornam manifestas e são reconhecidas pelo espírito dos povos. São pensamentos de liberdade, justiça e comunidade que irrompem agora no espírito comum das gentes, deixando ao poeta a terrível e agradável tarefa de recolhê-los em sua poesia. Cito: "Tu os indagas. Na canção sopra seu espírito. Quando do sol do dia e de terra quente ela se forma, e de tempestades que estão no ar e de outras, que longamente preparadas nas profundezas do tempo, e cheias de sentido e mais claras para nós, passam entre céu e terra e entre os povos. São pensamentos do espírito comum, serenamente findando na alma do poeta, para que ela, num relance afetada do infinito, conhecida há muito, de recordação estremeça, e lhe saia bem acesso por raio sagrado. Aceso por raio sagrado, fruto nascido do amor dos deuses e homens óbvios, o canto, que a ambos torne manifestos. Assim caiu, como contam poetas, por ela com os olhos desejar ver o Deus, seu raio sobre a casa de Semele, e atingida por um Deus pariu o fruto da descarga, o sagrado Bach. O que se preserva na poesia é, pois, o espírito sublimado do entusiasmo com o grande meio-dia da história, que poderá esquentar e animar os homens nas longas noites que têm de enfrentar regularmente. Este é, aliás, o nosso caso, que vivemos em interminável noite da ausência de toda grandeza e entusiasmo, rodeados de máquinas e cálculos por toda parte, imaginando se não somos nós mesmos meras máquinas destituídas de qualquer fagulho de espírito. Mas graças aos poetas, coube também a nós um pouco de entusiasmo, que fruímos na medida de nossas parcas capacidades. Vê-se, portanto, a grandeza da tarefa que Hölderlin atribui aos poetas. Cito: "E por isso tomam agora fogo celestial os filhos da terra, sem perigo. Mas a nós cabe, sob as tempestades de Deus, ó poetas, erguer-nos com a cabeça descoberta, o raio do Pai, ele mesmo, com as próprias mãos agarrar, e ao povo, na canção envolvido, passar o dom celestial. Pois se somos de coração puro, como crianças, são inocentes nossas mãos, o raio do Pai, o puro, não o queima. E profundamente abalado, a dor do mais forte, também padecendo, permanece nas altas tormentas do Deus,
quando se aproxima, ainda firme o coração. Esta é então a nobre profissão do poeta. Mas depois de um tal ai de mim, o poema se desfia, não tendo sido concluído. A razão é que o poeta encontra, como contrapartida de seu entusiasmo com o espírito do tempo, o mundo mergulhado na escuridão e dominado por falsos sacerdotes, mundo em que ele terá de cantar a canção de alerta aos que querem aprender ali. Bem, ali se encontra o homem moderno, ocupado e preocupado com seus interesses privados, para o qual o entusiasmo em geral, e ainda mais o entusiasmo com o espírito comum, é algo quase incompreensível. A tal ponto está aferrado ao cálculo egoísta do útil, a seu cantinho particular. Este é o nosso mundo, o mundo dominado pela sobriedade ocidental, de que Hölderlin fala em sua carta a Böhrendorf, de dezembro de 1801, apontando para o que seria matéria para uma tragédia propriamente moderna. Cito: pois o trágico entre nós é que, bem quietos e empacotados numa caixa qualquer, afastamo-nos do reino dos vivos, e não que, consumidos em chamas, paguemos pelas chamas que não fomos capazes de dominar. Este particularismo dos modernos é identificado por Hölderlin como o próprio de que o poeta moderno tem de partir em sua poesia, próprio que aparece também como o nacional, o pátrio e, no seu caso, como o alemão, o germânico e o nórdico. Hölderlin reconhece assim que o ponto de partida da poesia moderna tem de ser um mundo de fora a fora prosaico, constituindo o grande desafio para o poeta nesses tempos sóbrios e prosaicos, reencontrar o entusiasmo, que era o próprio dos antigos. Em seus últimos esforços, portanto, Hölderlin articulava sua própria versão da relação entre antigos e modernos, dando continuidade à querela dos antigos e modernos que, entre os alemães, havia sido aprofundada alguns anos antes por Schiller em seu ensaio sobre poesia ingênua e sentimental. Já em sua preferência pela arte trágica dos modernos, como mencionado acima, mas mais ainda em sua defesa da poesia sentimental frente à poesia ingênua, Schiller toma partido pelos modernos, partindo da consideração daquelas situações em que, constituindo um contraste com o artificial do mundo moderno e da regulação externa nele dominante, a natureza nos dá prazer simplesmente por ser natural, quer dizer, por nada mais ser do que a existência espontânea, a subsistência das coisas por si mesmas, a existência segundo leis próprias e imutáveis. Schiller introduz um par de conceitos correlatos, em que o ingênuo, apresenta a ideia desta vida que cria serenamente e dessa eterna unidade consigo mesmo, tal como aparece em objetos tomados como naturais, e o outro, o sentimental, representa esta mesma ideia como algo a ser atingido ou recuperado. Essa experiência estética pode ser feita com a vida simples e descomplicada de animais e mesmo plantas, mas mais sofisticadamente com crianças e, no caso que interessa aqui, com a naturalidade dos costumes e crenças dos antigos. Nosso contentamento e simpatia com esses objetos se deveriam à ideia de simplicidade, naturalidade e necessidade interna que nos sugerem, ao mesmo tempo nos lembrando que já fomos e nos convidando a recuperar esta bela unidade perdida. Cito: eles são o que nós fomos. Eles são o que nós devemos voltar a ser. Nós fomos natureza como eles, e nossa cultura nos deve conduzir de volta à natureza pelo caminho da razão e da liberdade. Eles são, portanto, ao mesmo tempo, a apresentação de nossa infância perdida e apresentações de nossa máxima perfeição no ideal, razão pela qual nos deixam em sublime comoção. A receptividade a essa ideia de naturalidade se mostra no gosto sentimental dos modernos, e sua recuperação só pode ser concebida como aproximação em um progresso infinito.
Nosso sentimento de contentamento com o que nos parece natural reflete, portanto, uma ideia, não devendo o ingênuo dos modernos ser confundido com o natural dos antigos, particularmente dos gregos, que sentia naturalmente, enquanto nós sentimos o natural, diz Schiller. Este prazer com a naturalidade que foi perdida indica um estado de coisas a ser superado, apontando para ingênuo sentimental, para um ideal a ser atingido, pois, volto a citar Schiller, nosso sentimento pela natureza se assemelha ao sentimento do doente pela saúde. A proposição de um ideal a ser aproximado num processo de progressão infinita, que segundo Schiller é constitutivo da poesia sentimental, esse diário que relativiza toda manifestação presente em favor de uma unidade futura projetada no infinito, inspirou imediatamente Friedrich Schlegel na elaboração da estética romântica, enquanto, como visto, Hölderlin enveredava, no mesmo período, pelo caminho de uma poética que privilegia precisamente o presente, inclusive protestando contra uma filosofia que nos deixa apenas com a esperança de uma reunificação com a natureza que se perde num vago infinito do tempo futuro. Para Schiller, aliás, não se trata só de uma apologia da arte sentimental dos modernos, mas dos próprios modernos, o que o coloca na linha de frente do desenvolvimento da filosofia da história que caracteriza o idealismo alemão. Cito Schiller: este caminho trilhado pelos poetas modernos é, ademais, o mesmo que o homem em geral deve tomar, tanto singularmente quanto no todo. A natureza o faz uno consigo mesmo, a arte o separa e divide, através do ideal ele retorna à unidade. Como, entretanto, o ideal é um infinito que ele jamais atinge, o homem cultivado jamais pode tornar-se perfeito em seu modo, como de certo logo tornar-se o homem natural no seu. Se o objetivo fosse a perfeição na existência finita, o homem moderno certamente passaria vergonha diante do antigo, devendo sempre se lembrar de que o grego, na medida em que ainda se apresenta como homem natural, completou o ciclo das perfeições que se podem esperar para os homens votados à perfeição finita, como começou a mostrar Winckelmann. Como o ideal dos modernos, no entanto, não é uma perfeição finita, mas a perfeição no infinito, cito Schiller, mostra-se que o objetivo que o homem busca pela cultura deve ser preferido infinitamente àquele que ele atinge pela natureza. É certo que o processo cultural que afasta o homem da natureza tem apoio numa espécie de ciência e de arte que faz avançar a reflexão, a divisão e a compartimentação, correndo-se o risco de, no fim, só restar fragmentos e nenhuma unidade espiritual. Mas, a par disso, Schiller concebe também aqui o primado de uma arte que participe da consumação do ideal em que a arte perfeita retorna à natureza. Destilado de certo pela filosofia kantiana, expressa-se aqui ainda um tópico do espírito russoniano. Uma passagem que Rousseau formula este diário em expressão quase idêntica se encontra na primeira versão do Contrato Social, infelizmente não mantido na versão definitiva, o que postergou sua publicação para o fim do século XIX. Nesta passagem, Rousseau considera que, uma vez mergulhado em cultura e arte, só restaria remediar este mal com um aperfeiçoamento da arte, encontrando-se finalmente, cito Rousseau, na arte aperfeiçoada a reparação dos males que a arte começada fez à natureza. Em se tratando do papel da arte no processo cultural moderno, encontra-se em Schiller ainda uma incursão pelo que posteriormente viria a ser conhecido como engajamento político da arte. Nesse caso, trata-se de sua resposta ao desafio que o desdobramento da Revolução Francesa lançou em termos de conteúdo ao otimismo que ainda animava Schiller no início da década de 1790. A fase inicial da Revolução é vista por muitos alemães, inclusive Schiller, como a reconquista da liberdade política de um povo e, portanto,
como realização do objetivo social e político do esclarecimento em curso desde o século XVII. A degradação do processo revolucionário em terror, entretanto, levou a maioria a rever sua posição. No caso de Schiller, foi o processo contra o rei, aberto em outubro de 1792, e sua execução em janeiro de 1793, o que o levou a reavaliar a situação. O otimismo teórico anterior é superado em prol da exigência moral de participar da educação da humanidade para o exercício responsável de sua liberdade. Antecipada em sua correspondência desde o fim de 1792, a nova posição de Schiller encontra sua formulação acabada em Sobre a Educação Estética do Homem, uma série de cartas, publicada em 1795. Dessa vez, o diagnóstico é pessimista, pois agora reina a necessidade que dobra a humanidade caída sob seu jugo tirânico e, também Schiller, a utilidade é o grande ídolo do tempo a que todas as forças devem servir e todos os talentos prestar homenagem. O que o afundamento da Revolução Francesa no terror mostra é que a liberdade política não foi reconquistada para promover o alto ideal da liberdade moral, mas para colocar finalmente no trono o princípio da sociedade burguesa, qual seja a utilidade ou a maximização da satisfação dos interesses egoístas. Por isso, a revolução tinha de degenerar em luta de todos contra todos, com a consequente matança generalizada. Para o defensor da liberdade em sentido ideal, coloca-se a partir daí o problema político de como levar os homens a superar seu particularismo e a se dispor a atuar em prol da liberdade de todos. Ora, sendo a arte uma filha da liberdade, ela já está sempre promovendo a liberdade, levando seus cultores ao desapego dos interesses egoístas. Portanto, a arte se presta melhor do que qualquer outra atividade humana para promover aquela educação estética dos homens, condição para que eles possam trocar o estado da necessidade pelo estado da liberdade, sem cair na barbárie total da liberdade natural sem lei. Ao reivindicar para a arte esta nobre função de preparar os homens para o exercício moral de sua liberdade, entretanto, Schiller parece estar abrindo mão do primado da arte que caberia antes ao político, ou propriamente ao moral. Pode-se ver nisto o resultado final dos estudos da filosofia kantiana, na qual o primado da moral é sustentado em todos os domínios. Se a concepção final de um estado estético sobre a educação estética do homem implica a manutenção do primado da arte, não é inteiramente claro, como também ficou bastante vaga aquela arte perfeita que retornaria à natureza no ideal proposto sobre poesia ingênua e sentimental. A tônica dos ensaios estéticos desse período parece ser mesmo a aceitação do primado da moral, como proposto por Kant e defendido na mesma época também por Fichte.